Olá, meus queridos. Hoje nós vamos conversar sobre a estrutura, sobre como funciona a estrutura de uma PABX. Quem são os atores dentro de uma PABX e como funciona e é executado cada um desses atores. Vamos começar aqui então pelo módulo de entrada. Se nós temos um módulo de entrada, nós temos o que? A numeração. A numeração é a porta de entrada de uma ligação, tanto para um ramal, quanto para uma PABX, quanto para qualquer outro serviço que estiver rodando dentro da PABX. Nós vamos apresentar ela com esse símbolozinho da numeração, é como se fosse aqui um teclado de um telefone para facilitar o seu entendimento. Então, todas as vezes que nós utilizarmos a numeração nesse formato, você vai entender que é um número que vai fazer e receber as ligações. Aqui nesse caso, se trata de um número DID. Esse número ele pode ser fixo, ele pode ser 0800, ele pode ser 0300, ele pode ser 4004 e qualquer uma das outras variações que possamos ter dentro da numeração. Um número dentro da PABX, ele é responsável especificamente por receber as ligações. Então, todas as ligações que entram dentro da PABX, elas obrigatoriamente passam pelo número. Então, ele é responsável pela entrada. Vou dar um exemplo. Qualquer pessoa liga para um número que está dentro da PABX. Ele vai ligar, por exemplo, de um celular da Vivo, de um celular da TIM, de um celular da Oi, de um número fixo da Oi, de um número fixo da Vivo. Qual é a porta de entrada? É o número que o cliente escolheu, que vai ser o número que vai recepcionar essa ligação dentro da PABX. Então, o número ele é responsável pela entrada dessas ligações. Vou dar um exemplo de um número de entrada. São os números de suporte, por exemplo, da Oratrix. 011 4858 6180. Se nós ligarmos nesse número de qualquer outra operadora, o data center de interconexão vai entender que esse número pertence a uma PABX, ele vai entender que ele deve direcionar para um serviço dentro da Oratrix e essa ligação vai ser executada até chegar no telefone do cliente que vai fazer o atendimento. Outro exemplo de número de entrada é o 0800. O nosso 0800 de entrada é o 0800 019 0123. Assim como o número fixo, ele funciona como um número para fazer o recebimento da ligação. Então, um número, ele praticamente ele é responsável pelo recebimento, pela execução de todas as ligações que entram. O número ele é a porta de entrada de uma ligação dentro da PABX. Esse número ele também é responsável pela saída. Então, todas as ligações, quando elas entram pelo número e quando ela sai, ela também sai pelo número. O interessante aqui é que para saída não é autorizado binar, aparecer lá no número do seu cliente o número 0800. Então, na saída, o 0800 não é válido para binar, apenas para receber. Já para fazer a saída da ligação, na PABX nós precisamos informar que essa ligação vai sair pelo número 011 4858 6180. Então, todas as vezes que formos fazer uma ligação, a PABX ela vai entender que essa ligação ela deve sair pelo número 011 4858 6180. Então, o número ele é responsável pela entrada e ele é responsável pela saída. A entrada, você vai encontrar ele lá dentro da PABX com o nome de números entrantes. Então, dentro da PABX, você terá os números entrantes e são esses que são os números que vão receber as ligações. A saída, você encontra ele dentro da PABX com o nome de troncos. Então, toda vez
que você ver um tronco dentro da PABX, você vai saber que é um tronco, que é um número que vai sair. Você vai ver também que o número que entra e o número que sai, eles são os mesmos. Inclusive, os dados de usuário, senha e servidor utilizado na interconexão é o mesmo do número entrante para o tronco de saída. Aqui na numeração, uma coisa que nós devemos ficar muito atentos é que cada número, ele tem capacidade de receber uma ligação e de fazer uma ligação. Então, ele recebe e faz uma ligação ao mesmo tempo. Entrou uma ligação neste número, ok? Entrou uma ligação neste número, este número está ocupado. Ele está recebendo uma ligação. Entrou uma segunda ligação. Quem barra a ligação de entrar é o número. O número vai dar como ocupado porque ele já tem uma ligação entrante. Só que aí dá pra gente utilizar uma outra coisa. E o que é isso? É um pacote de ligações simultâneas. Você pode ver que nós utilizamos aqui as ligações simultâneas como um cano. É porque basicamente as ligações simultâneas nós vamos adicionar ela aqui junto com essa numeração e essas ligações simultâneas elas aumentam a capacidade desse número de receber ou de fazer ligação. Então, por exemplo, o número sem as ligações simultâneas, ele recebe uma ligação e ele faz uma ligação apenas por vez. Ele não consegue fazer duas ligações ou ele não consegue receber duas ligações ao mesmo tempo. Só que a partir do momento que a gente adiciona no nosso número um pacote de ligações simultâneas, esse pacote ele vai aumentar a capacidade de um determinado número de fazer ou de receber ligações simultâneas. Então eu coloquei aqui ligações simultâneas mais 4, por exemplo, esse número ele vai passar a ter uma capacidade de receber 5 ligações simultâneas. Supondo que eu coloque também para fazer ligações simultâneas, mais 4 aqui, errei. Nesse caso, ele teria 5 condições de fazer ligações simultâneas. Então, vai entrar a primeira ligação, essa primeira ligação vai estar em um ramal. Vai entrar a segunda ligação, essa segunda ligação também vai ser aceita. E assim até termos a terceira, a quarta e a quinta ligação. Nesse caso, quando o número tem um pacote de ligações simultâneas, ele vai dar ocupado quando tentar entrar a sexta ligação e ele vai dar ocupado. Porque neste caso aqui, esse número tem uma capacidade de receber 5 ligações simultâneas. Com isso, a gente termina a nossa aulinha sobre o que são números. E vamos partir para a nossa próxima aula.